Fala galerinha, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de cinemática, tá certo? Então, bora começar aqui a nossa aula 1, que nós vamos tratar dos conceitos básicos, né, dos fundamentos da cinemática. Essa aula é muito importante, peço a vocês que foquem, né, que prestem atenção aí, que vai ser bem legal. Galera, primeiramente, a cinemática é a área da física que estuda a descrição dos movimentos sem se preocupar com suas causas, né? Provavelmente você já ouviu falar essa frase. Mas em termos práticos, o que é que isso quer dizer, né? Na verdade, o que é que eu estudo em cinemática, professor? Seguinte, imagina que você tem um copo aí, ó, em cima da sua mesa. Se você tiver com um copo aí em cima da sua mesa, faça esse teste. Ele não vai sair andando sozinho, né? Ou seja, para que esse copo fique em movimento, é necessário acontecer alguma coisa. Então, na cinemática, a gente não estuda o que causou o movimento daquele copo, por exemplo. Na cinemática, a gente não estuda as causas. Na cinemática, a gente já pega o corpo em movimento. E aí, a gente vai estudar o quê? Vai estudar como se comporta a posição em função do tempo, como se comporta a velocidade, né? Quais são as características da velocidade, se aumenta, se diminui, aceleração, esse tipo de coisa, tá certo? E para a gente começar o nosso embasamento aí dos conceitos para a cinemática, gente, um dos conceitos mais importantes é esse aqui. Tudo vai girar em torno da posição. Professor, o que é uma posição? Como eu já coloquei aqui para você, ó, é a localização de um móvel, de um corpo, na trajetória. Então, posição é nada mais, nada menos do que a localização na trajetória. Mas, professor, não estou entendendo não. Ó. Imagina essa situação que eu coloquei aí para você. Ó. Temos esse carrinho feio nessa estrada. Uma estrada retilínea, beleza? Uma estrada aí plana, retilínea, bem bonitinha. E esse carro aí, você está dentro desse carro andando na estrada. E aí o que é que vai acontecer? Para o seu azar, né? Esse carro vai quebrar. Vai quebrar, professor? Vai quebrar. E aí você vai ter que ligar para alguém consertar, né? Vai ligar para um mecânico. Ei, rapaz, meu carro quebrou. Aí ele vai lhe perguntar: você está onde? Como é que você vai dizer? No meio de uma estrada. Como é que você vai dizer onde é que você está? Você vai dizer assim, né? Eu estou perto de uma casa, eu estou perto ali de um barzinho. Não, você não vai fazer isso. Então, como é que a gente vai ter que fazer, vai ter que proceder para nos localizarmos, né? Para a gente colocar aí uma localização em cada ponto da estrada. Por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso, imagina essa estrada, que todos esses pontos da estrada, todos os pontos, eles vão ter uma identificação, eles vão ter uma localização que a gente chama de posição e nós vamos representar aqui pela letra S. É bem tranquilinho, tá certo? Nós vamos representar aqui pela letra S. A posição ou espaço também chamado, né? Alguns livros chamam de espaço, mas eu prefiro chamar posição. Melhor ainda, eu prefiro chamar localização, né? Porque é de fato uma localização. Mas como é que isso aí funciona, hein, professor? Aí eu vou te mostrar aqui. Nós vamos nos focar, né, primeiramente aqui, em um movimento retilíneo, tá? Então, estamos começando agora, vamos focar aqui no movimento retilíneo. Professor, é movimento retilíneo uniforme? Não estou me preocupando com o tipo de movimento ainda. Eu só estou dizendo que tem um carro se deslocando em uma trajetória retilínea, em uma estrada reta, em uma dimensão. Tá certo? Então, eu vou te mostrar aqui como é que a gente vai fazer, a partir de agora, para nos localizarmos em uma trajetória, tá certo? E aí vai servir como base para resolver todos os problemas envolvendo cinemática. Todos os problemas, professor? Isso, todos os problemas. Galera, veja o que eu coloquei aqui. Eu coloquei o que a gente chama de referencial. Referencial, tá certo? Professor, mas o que diabo é isso, hein? Veja, o referencial consiste em quê? Em uma orientação e uma origem dos espaços, origem das posições. Como assim? Por que isso? Você já deve estar sacando, né? Professor, eu desejo encontrar alguma forma de localizar
cada ponto aqui da estrada, né? De me situar, de uma forma que eu diga, eu estou em tal canto e qualquer pessoa entenda isso. Tá certo? Então, bora nós, professor. Como é que isso aí vai funcionar? Dessa maneira. Você concorda que, por exemplo, esse ponto aqui, ele está a uma certa distância da origem. Tá, professor, esse ponto está a uma certa distância da origem. Esse aqui também. Esse aqui também. Sempre a gente vai colocar a localização como sendo a distância daquele ponto até a origem. Ah, estou entendendo. Então, assim, quando eu digo eu estou no quilômetro 50, quer dizer que da origem, 50 quilômetros para frente eu estou lá. Isso, exatamente. É sempre em relação à nossa origem dos espaços. Professor, mas essa orientação, essa setinha, ela serve para quê? Ela é muito importante também, porque ela vai servir para o seguinte. Deixa eu só colocar aqui, ó. Então, já que a distância em relação à origem, né, vamos supor que daqui para aqui seja 10 quilômetros, né? Eu vou colocar as dimensões aqui em quilômetros. Aqui seja 20, né? Aqui seja 30. Sempre distância em relação à origem, tá? Daqui para a origem são 40 quilômetros. 10, 20, 30, 40. Por isso que a gente tem que colocar a origem. Veja que, à medida que eu andei para a direita, as minhas posições, né, a minha localização cresceu, porque eu fui a favor da minha orientação, da minha trajetória, tudo bem? E aí, o que é que a gente vai ter que entender? Por exemplo, vamos supor que nós temos já a origem, nós temos sentido positivo, né? E temos que as posições elas crescem, né? À medida que eu me desloco a favor da trajetória, né? Sempre que eu me desloco aqui, por exemplo, para a direita, as minhas posições vão aumentando, né? Eu vou ficando cada vez mais distante da origem. Professor, é verdade. Mas, imagine, por exemplo, que se você se deslocar para a esquerda, então, se você se deslocar para a esquerda, como é que você vai se orientar, né? Já que até então a gente não definiu nada à esquerda da origem, né? À esquerda da origem. A gente não definiu nada ainda. Professor, eu acho que é a mesma coisa ainda. Aqui 10, né? Aqui 20. Eu acho que é a mesma coisa, né? Porque aí, professor, se o carro quebrar, por exemplo, se o carro quebrar bem aqui assim agora, ó, se o carro quebrar aqui, nesse ponto branco que eu estou colocando, aí vai dar um conflito. Por quê? Porque veja, se você ligar para a oficina e dizer, olha, eu estou no quilômetro 20, mas se a nossa estrada, né, estiver referenciada da forma que está, ele pode ir tanto para esse 20 aqui, à direita do zero, quanto para esse 20 aqui à esquerda do zero. Eita, professor, é verdade. Então, o que é que a gente tem que fazer para corrigir esse tipo de problema aí? É que as posições à esquerda do zero, né? Eu estou falando à esquerda do zero, porque a nossa orientação é para a direita, né? Se a nossa orientação é para a direita, a esquerda do zero tem que ser negativo, porque aí a gente torna as posições únicas, simplesmente, né? Aqui é a origem dos espaços, né? A origem das posições. À direita do zero, se um móvel estiver à direita do zero, ele tem um valor de posição positivo. Se ele está à esquerda do zero, ele tem um valor de posição negativo. O negativo quer dizer só que ele está no sentido contra a trajetória, certo? Que ele está localizado à esquerda do zero, nesse caso. Tudo bem? Outra coisa extremamente importante, que isso eu acho que você deve ter uma duvidazinha nisso. Vamos supor, eu vou colocar aqui um ponto A, tá? Vou colocar aqui o ponto A situado no quilômetro 20, ponto A, tá? Vamos supor que nesse ponto A more uma certa pessoa aqui, né? No ponto A. Professor, o que é isso que você tentou desenhar? Eu tentei desenhar uma casa, né? Mas eu não sou muito bom de desenho. Vamos supor que tenha uma casa aqui no quilômetro A que more nosso amiguinho João, tá certo? Se você assistiu a aula passada, a aula de referencial e trajetória, você viu que tinha nosso amiguinho João, né? Vamos supor que João more no quilômetro A, tá certo? E aí, ele vai sair de casa. Qual é a localização nessa estrada da casa de João? Qual é a posição? Professor, ele está localizado aqui no quilômetro 20. Então, olha a minha pergunta. João vai sair de casa. Ele está no quilômetro 20.
Isso quer dizer que ele andou 20 km? Ou seja, em outras palavras, quando um corpo está na localização quilômetro 20, na posição quilômetro 20, quer dizer necessariamente que ele já andou 20 km? Sim ou não? Claro que não, ele só está aqui nesse ponto da trajetória que coincide exatamente em cima do 20 km, da posição 20 km. E esse 20 km não é 20 km até a origem, professor? É, só que quando eu digo que um corpo está aqui na posição 20 km, não quer dizer que ele saiu da origem para aqui, só que ele está aqui em cima e pronto. Entendeu? Ele só se localiza aqui em cima e pronto. Por exemplo, uma pessoa que mora no quilômetro 20, ela não vai andar 20 km para sair de casa. Ela já está ali. Ela só está localizada a 20 km da origem e eu acho que já deu para você entender isso. Muito cuidado, ou seja, se um corpo está aqui no quilômetro menos 30, isso quer dizer que ele já andou 30 km voltando? Nada a ver. Isso quer dizer que ele está localizado aqui nessa posição menos 30. Tudo bem? Então, olha, sempre que a gente tem um movimento retilíneo, né, em uma direção, nós vamos nos localizar utilizando esse sisteminha aí, ó. Muito legal. A gente define uma orientação e uma origem, né? E aí, partindo da origem, no caso para a direita, as posições serão positivas e as posições são medidas em relação à origem. Então, 10 km em relação à origem, 20 km em relação à origem. Quer dizer, então, que daqui para aqui, ó, né, do 10 para o 20, quer dizer que a distância do 10 para o 20 é 10, né, professor? Claro, né? Se do 10 até a origem vale 10 km. Se do 20 até a origem vale 20 km, quer dizer que daqui para aqui eu aumentei 10. Isso aqui a gente vai ver já já em deslocamento. Beleza? É assim que a gente se localiza, é assim que a gente se referencia em uma trajetória. Veja que, nesse caso, é um movimento retilíneo. Tranquilo? Eu vou desenhar um caso aqui de um movimento agora em duas dimensões, não em um movimento em uma dimensão mais. Agora, quando o corpo se desloca em duas direções. Vou fazer o desenho e já volto aí. Pois bem, agora veja a nossa figura, né? Veja o nosso problema. Nós temos aqui, professor, que diabo é isso aí, hein, professor? É o seguinte, ó. Essas ondas aqui, né, para dizer que isso aqui é um mar, né? Então suponha que aqui é o mar. Beleza? A praia. Vamos colocar a canetinha aqui. Isso aqui é o mar, beleza? Professor, se isso aí é o mar, esse pontinho aqui é para ser o quê? É para ser um navio, tá certo? Vamos supor que nós tenhamos agora um navio que está se deslocando no oceano. A gente está vendo de cima, né? Professor, isso aqui era para ser o quê? Era para ser a torre de comando, né? Que fica aí falando com o navio para saber onde é que ele está. Agora, gente, veja que eu desenhei em amarelo a trajetória que o navio vai fazer para ir de um lado até outro, né? Vamos supor que aqui seja América, aqui seja África, sei lá, por exemplo, né? De um continente até outro pelo mar, pelo oceano, né? E ele não vai simplesmente numa trajetória retilínea, ele vai fazer uma trajetória curva aqui qualquer. Beleza? E aí, em alto mar, né? O navio ele vai precisar se identificar, dizer onde que ele está. Aí vamos supor, né? O professor gosta de colocar as coisas para quebrar, né? Vamos supor que ele ande nesse sentido aqui, né? Ele ande nesse sentido aqui, venha e pare aqui. Beleza. Mas sei lá, quando ele chegou bem aqui assim, vamos supor que o navio quebrou. Mas professor, como é que o navio quebra? Sei lá, o motor parou, o navio quebrou bem aqui assim. Como é que esse cara no meio do mar, no meio do oceano, vai se localizar? Calma que a gente tem uma solução. Aqui não tem nem como eu dizer que tá perto de uma casa, de nada, né? Porque não tem nada. Rapaz, eu tô aqui no meio do mar, não tem porra nenhuma aqui perto de mim. Como é que ele vai fazer? Veja a diferença a esse nosso primeiro caso. Aqui o movimento era retilíneo. Então, eu precisava apenas de uma localização. Né? Eu só precisava de uma origem e um sentido positivo. E, uma localização apenas. Eu estou no quilômetro 20. Pronto, o cara já vai bater lá. Veja que nesse caso, como é um movimento em duas dimensões, ele vai precisar agora dar
duas localizações. Mas, professor, estou entendendo não. Veja, vamos colocar um plano cartesiano que você vai entender agora, né? Vamos colocar um tal de um plano cartesiano bem aqui assim, tá certo? Aqui vai ser o eixo X e aqui vai ser o eixo Y, por exemplo, tá? Esse Y ficou um pouquinho feio. Eixo X e eixo Y, tá certo? E aqui, ó, no encontro dos dois, claro, vai ser a origem. Pronto, agora a origem vai ser no encontro dos dois eixos, tá? Isso aí vai servir para quê, professor? Como é que ele vai se localizar? Veja que em cada ponto da trajetória que ele tiver, basta ele dar a sua posição X e a sua posição Y. Vale, professor, é mesmo, né? Desse jeito aí dá para se localizar. Dá, porque a torre vai saber onde está a origem. Sempre que o movimento for bidimensional, né? Aqui a gente diz que o movimento é bidimensional, tá certo? Em duas dimensões. Se o movimento for bidimensional, ele vai estar, gente, sempre variando duas posições. Nesse caso, a posição X, né? Em cada ponto que ele está da estrada, ele está variando a sua posição X. Ó, se ele estiver bem aqui assim, a posição X dele é mais ou menos aqui. Se ele estiver bem aqui assim, a posição X dele é essa. E também está variando a posição Y. Quando ele está aqui, a posição Y dele é essa. Quando ele está aqui, a posição Y dele é bem aqui. Quando ele está aqui, vem para cá. Eu acho que deu para você entender que quando o movimento é bidimensional, ele vai precisar dar duas posições. E isso acontece, sabe aonde que isso aqui acontece? Lá no lançamento de projéteis. E professor, lá no lançamento de projéteis? Deixa eu dar uma diminuída. Deixa eu dar uma diminuída nessa imagem aqui, tá? Deixa eu dar uma diminuída nessa imagem e vou desenhar aqui um caso de lançamento de projéteis para você entender que é exatamente o mesmo caso aqui de movimento bidimensional, tá certo? Movimento bidimensional. Então, gente, deixa eu vir aqui para baixo. Imagina agora o seguinte. Você tem um prédio, certo? Que tem uma certa altura aqui, né? Esse prédio ele tem uma certa altura. Daqui desse prédio você vai lançar uma bolinha. Você vai lançar uma bolinha obliquamente. Mas, professor, eu não sei isso ainda não. Calma, nós não vamos estudar ainda tudo a respeito desse movimento. Nós vamos só ver a questão da posição. Como é que a gente localiza essa bolinha, né? Ao longo da trajetória. A gente sabe que se ela é lançada obliquamente, né? Ela vai percorrer uma trajetória parabólica. E professor? Vai percorrer uma trajetória parabólica. E aí você concorda que em cada ponto da trajetória, ela vai ter uma coordenada X, né? E também, claro, vai ter uma coordenada Y. Ah, professor, é verdade. Então, em cada ponto da trajetória, ela vai ter uma coordenada X e uma coordenada Y. Coordenada X, coordenada Y. E isso acontece porque é um movimento em duas dimensões. Sempre que o movimento é em duas dimensões, eu preciso dar duas posições para localizar o corpo. E, igualmente, se o movimento for em três dimensões, aí eu preciso dar três posições. Mas não se preocupem que cai no máximo aí no Enem, né, em alguns vestibulares, cai no máximo um movimento em duas dimensões. O movimento parabólico a gente vai estudar, segundo o nosso cronograma, não me recordo agora o dia, né? Mas a gente vai estudar bem com calma isso. Tudo bem? Aqui agora, galera, nós vamos ver o conceito de deslocamento. Desde já, eu já digo a você que deslocamento é uma grandeza vetorial. Deslocamento, gente, é um vetor. Professor, o vetor é uma setinha? Deslocamento é uma setinha, né? Deslocamento é um vetor. E a gente representa aqui, ó, pelo ΔS e esse vetorzinho em cima. Tranquilo? Como é que funciona esse tal de deslocamento? Professor, deslocamento é a distância que ele vai andar, né? Calma, deslocamento é uma coisa, distância é outra coisa que não necessariamente é igual a deslocamento. Bora com calma aqui. Galera, nós temos uma estrada retilínea, né? A gente sempre começa com o caso retilíneo, que é mais tranquilo. Temos uma estrada retilínea, aqui está a nossa origem, né? Aqui está a nossa origem. E a trajetória está orientada para a direita, ou seja, a direita do zero, nesse caso, as posições crescem, são positivas. À esquerda, as posições diminuem, são negativas. Ok.
temos dois pontos, o ponto A e o ponto B, tá certo? Vamos supor que um móvel ele vá do ponto A até o ponto B, certo? Ele vai do ponto A até o ponto B, beleza? Aí vamos calcular qual foi o deslocamento desse carro, né? Desse móvel. Qual foi o deslocamento, já que deslocamento é um vetor, né? Isso. Como é que a gente calcula o ΔS? Galera, é sempre assim, posição final menos posição inicial. Isso, posição, que a gente estudou agora há pouco, né? A posição, a localização. Tranquilo? Então, deslocamento é uma grandeza vetorial que é calculada sempre como sendo a posição final, sempre a final, menos a posição inicial. Nesse caso aqui, o nosso ΔS, né? Ele vai ser o quê? Quem é a posição final? Se ele vai de A para B, o final, né? Onde ele para, né, professor? Isso, é 80. Ele para no 80 lá. Menos de onde ele saiu. Ele saiu de onde? Do A, que é o 20. Isso. Então vai ser 60 metros. Veja que deu positivo. Isso quer dizer o quê? Deslocamento dá positivo. Isso quer dizer que o corpo ele se deslocou a favor da trajetória. Eita, é mesmo, né? Porque ele estava no 20 e ele foi no sentido positivo, lá para 80. Claro que o deslocamento vai dar positivo nesse caso. Agora, veja, se o carro vai, por exemplo, do ponto D, do ponto C, vamos colocar aqui o ponto C seja a origem, e o ponto D seja aqui no menos 40, né? Ele vai do ponto C ao ponto D agora, né, professor? Agora ele vai fazer um movimento no sentido contrário à trajetória, tá certo? Como é que a gente vai calcular esse deslocamento, então? É a mesma forma, professor? É a mesma forma. Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Quem é a posição final, né? Agora a gente está analisando esse trecho aqui, ó, CD. Foi de C até D. O final é menos 40, a posição é menos 40, né? A localização lá. Menos o inicial, que é 0. Então veja que vai dar menos 40, nesse caso metros, né? As posições ali estão em metros. Professor, esse sinal de negativo aí no deslocamento quer dizer o quê? Esse sinal de negativo no deslocamento quer dizer apenas que a posição final é menor do que a posição inicial. Traduza isso. O que é a posição final ser menor do que a inicial? Que ele está se deslocando, ó, no sentido contrário à da trajetória. Veja que ele está indo de C para D, no sentido contrário à trajetória. Por isso que o deslocamento deu negativo. Tudo tranquilo? E esse vetorzinho aqui que eu desenhei é exatamente o vetor deslocamento, né? O deslocamento é um vetor que parte do ponto de origem até o ponto de chegada, sempre por uma linha reta, né? No caso de um movimento retilíneo, a gente pode até desprezar essa natureza vetorial do deslocamento, já que ele só vai ser ou para a direita ou para a esquerda, né? Então a gente só coloca ou mais ou menos. Se o deslocamento é positivo, é porque ele está indo a favor da trajetória. Se o deslocamento é negativo, é porque ele está indo contra a trajetória. Mas saiba que deslocamento é um vetor. Tudo bem? Vou desenhar um caso aqui agora bidimensional. Voltar aquele caso lá do navio para você ver como é que fica o deslocamento em um movimento bidimensional. Tá certo? Temos aqui agora o caso novamente lá do barquinho, né? Do navio que está se deslocando aqui no oceano, beleza? Essa trajetória amarela é exatamente o caminho que o barquinho fez, tá certo? Aí eu peguei dois pontos dessa trajetória, o ponto A e o ponto B. Veja que agora o movimento é bidimensional, não é mais retilíneo. Como é que fica agora o deslocamento, né? Ele foi de A para B, tá certo? Ele foi de A para B, ele foi nessa direção aqui, ó. Tranquilo? Ele andou de A para B. Como é que fica o vetor deslocamento, né? Já que deslocamento é a posição final menos posição inicial, tá certo? Nesse caso, o deslocamento é um vetor que sempre parte do ponto de origem e aponta para o ponto de chegada, sempre em linha reta. Professor, quer dizer que o deslocamento é um vetor e parte do ponto de início e vai até o ponto final. É sempre assim. O deslocamento ele não enxerga o que você fez no caminho.
Professor, você está querendo dizer então que o deslocamento nesse caso é diferente da distância efetivamente percorrida? Claro que sim. Porque se você observar, a distância percorrida, né, ó, é esse comprimento aqui em azul que eu estou destacando. Ó, né, a trajetória dele foi essa aqui. Ele andou essa distância, esse comprimento em azul. Mas o deslocamento é um vetor que parte do ponto de início até o ponto final por uma linha reta. É um vetor. Claro que, nesse caso, o módulo do deslocamento é diferente da distância percorrida, que é isso agora que eu quero que você entenda. Distância percorrida não necessariamente vai ser igual a deslocamento. Tranquilo? Distância percorrida, bota na cabeça. É o comprimento total, é a distância efetivamente percorrida pelo corpo. Deslocamento ele só enxerga o ponto inicial e o ponto final, é ΔS, né? Posição final menos posição inicial. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine esse caso aqui agora. Imagine esse caso, né? Eu tenho novamente uma estrada retilínea. Tudo bem. Aqui eu tenho a origem. Aqui eu tenho o quilômetro 20. Aqui eu tenho o quilômetro 40, né? Vamos colocar em quilômetro. Aqui eu tenho 60 e assim sucessivamente. 80, 100. Beleza? E aqui a parte negativa. Menos 20. Menos 40, tudo bem? E aí, professor, o que é que acontece? E aí, vamos entender agora a diferença de distância e deslocamento, tá certo? Novamente, vamos supor que um corpo vá do ponto A até um ponto B aqui, tá certo? Ele vai de A para B e pronto. Nesse caso, o deslocamento, a gente já calculou, né? Que é 80 menos 20, a posição final menos a posição inicial, que vai dar mais 60 km nesse caso. Professor, e a distância percorrida? Nesse caso, a distância percorrida também foi 60, né? Ele foi do quilômetro 20 para o quilômetro 80, andou 60 km. Mas, professor, você não falou aí que deslocamento e distância são diferentes? Pois é, eles não necessariamente são iguais. Porque, veja, se esse corpo ele for de A para B, e depois voltar aqui para o ponto C, por exemplo, né? Ele foi de A para B, aí depois ele fez o retorno e parou aqui no ponto C. Veja o que é que acontece agora nesse caso. Vamos calcular esse novo deslocamento. Bora calcular esse novo deslocamento. Como é mesmo, professor? Posição final sempre, menos posição inicial sempre. Nesse novo trajeto, ABC. Qual é a posição final? Ele parou aqui, no 40, então é o 40, né? A posição final. Menos a posição inicial, que é 20. Então, o deslocamento vai dar mais 20 km, né? Ou seja, nesse caso, galera, o deslocamento ele só enxerga aqui, ó, de onde ele partiu até onde ele chegou. Esse é o vetor deslocamento nesse caso. Mas, você concorda que a distância percorrida não foi só 20. Por quê? Porque ele partiu aqui, ó, do quilômetro 20. Foi até o quilômetro 80, ou seja, na ida, isso sempre acontece, né? A distância e o deslocamento sempre são diferentes quando o corpo faz inversão de sentido. Ou seja, quando o corpo ele só vai no sentido, quando ele só vai, aí o deslocamento e a distância vão dar iguais. Agora, quando ele inverte o sentido, ou seja, ele vai e volta, aí o deslocamento e a distância vão dar diferentes. Tá certo? Então aqui, ó. Em termos de distância percorrida, ele foi do 20 para o 80. Andou 60. Só que ele andou aqui, ó, do 80 para o 40. Ele andou mais 40. Então, na verdade, ele andou 60 na ida e 40 na volta. Então, no final de tudo, ele andou ó, 60 mais 40, né? Aí você soma os deslocamentos em módulo, né? O deslocamento no primeiro trecho, mais o deslocamento no segundo trecho em módulo, vai dar a distância percorrida, que nesse caso foram 100 km. Veja que deu bem diferente do deslocamento. Tudo bem? Para finalizar essa nossa parte teórica de conceitos básicos, vamos só ver o que é velocidade média, velocidade escalar média e velocidade instantânea, tá certo? Então, galera, imaginemos aqui a seguinte situação. Temos novamente uma estrada retilínea. Aqui está a nossa origem. E aqui eu fiz algumas marcações, né? 10 metros. Algumas posições eu coloquei aqui. 10 metros, 20, 30, 40, 60. E à esquerda, menos 10, menos 20, menos 30.
Coloquei dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A situado na posição 10 metros e o ponto B situado na posição 60 metros. Tá certo? E aí, até então, né, até agora, até esse momento, a gente estudou o que é uma posição, né, que são exatamente esses numerozinhos aqui que servem para localizar na trajetória. A gente estudou o que é deslocamento e a diferença de deslocamento e distância percorrida, porque o deslocamento nada mais é do que variar a posição, né, a posição final menos a posição inicial, que é um vetor que parte do ponto de origem até o ponto de chegada, certo? E distância percorrida é efetivamente quanto ele anda, né? Beleza? E não necessariamente eles são iguais, deslocamento e distância. Só que até agora, a gente não envolveu o quê? Tá faltando um elementozinho. A gente não envolveu a duração desse movimento, o tempo. Quanto tempo vai demorar, por exemplo, para um corpo ir do ponto A até o ponto B? Ah, professor, tava faltando tempo mesmo. Tava. A gente só dizia, um carro, né, vai do ponto A até um ponto B. Mas em quanto tempo? Será que o tempo influencia? Influencia sim no cálculo da nossa amiga. No cálculo da nossa amiga velocidade média, tá? Velocidade média e velocidade escalar média, que a gente vai ver a diferença delas, que também não são exatamente a mesma coisa, né? Velocidade média e velocidade escalar média, tá certo? Para começar a entender isso, né? É um conceito bem tranquilo. Vamos dizer que um corpo vai, né? Primeiro, ó, do ponto A até o ponto B, tranquilo? Ele vai do ponto A até o ponto B inicialmente e vai demorar um intervalo de tempo de 5 segundos, por exemplo, tá? Ele vai demorar aí 5 segundos para ir de A até B. Por definição, velocidade média, né? E isso é um conceito que faz confusão na cabeça de vocês. Velocidade média, gente, é uma grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, velocidade média vai ser uma grandeza vetorial que é calculada dessa forma. Deslocamento, né, que é um vetor, dividido pelo tempo. Vai pegar o deslocamento e vai dividir pelo tempo. E a velocidade escalar média, professor? Aí, a velocidade escalar média, que a gente vai representar por VEM, né? Velocidade escalar média, vai ser o quê? Vai ser a distância percorrida pelo tempo. Ah, estou começando a entender. Realmente, elas não vão ser necessariamente iguais. Por quê? Porque não necessariamente o deslocamento é igual à distância. Se forem iguais, aí em módulo, né? Até porque um é vetor e a outra não é. Velocidade escalar média não é vetor, porque distância não é vetor. Só quem é vetor é a velocidade média, né? Quando eu falo velocidade média, é a mesma coisa de eu estar falando velocidade vetorial média, né? Mas não precisa, porque velocidade já é um vetor. Entendeu? Então, nesse problema que um corpo vai de A para B, tá? E demora 5 segundos, veja o que é que vai acontecer. Vamos calcular a velocidade média, professor. Bora calcular a velocidade média. A velocidade média, então, vai dar o quê? Quem é o deslocamento? 60 menos 10, que vai ser 50. Né? 50 dividido por 5, né? 5 segundos vai dar 10. 10 o quê? Veja, metros por segundo. Velocidade sempre vai ter unidade de comprimento, né? Unidades de comprimento dividido por unidade de tempo. Então aqui pode ser metros por segundo, metro por minuto, metro por hora, quilômetro por segundo, desde que seja unidade de comprimento dividido por unidade de tempo. Claro que as medidas mais usuais são metros por segundo e quilômetros por hora, que eu falo já já como é que converte de um para outro. Então, né, professor, aqui, ó, velocidade média 50, que é o deslocamento, dividido por 5 segundos, que deu 10 metros por segundo. Positivo. Quando a velocidade dá positiva, né, já que ela é um vetor, tem um sinal associado a ela. E esse sinal de positivo quer dizer que ele se deslocou a favor da trajetória, tudo bem? Se deslocou a favor da trajetória. Bora fazer o cálculo da velocidade escalar média, nesse caso. Bora. Qual foi a distância percorrida? Professor, nesse caso foi 50 também. Foi, nesse caso foi 50. Dividido por 5 segundos
Professor, tu não falou aí que elas são diferentes? Pois é, nesse caso também que o corpo só vai em um sentido, né? Ele só vai em um sentido. Então o deslocamento vai acabar coincidindo com a distância em módulo. E aí a velocidade média vai acabar coincidindo com a velocidade escalar média. Só que veja, né, novamente, se esse corpo inverte o sentido, ele vai de A para B e depois ele para aqui nesse ponto C, bem aqui assim, né? Então ele vai de A para B, depois ele retorna até o ponto C. Já está ficando claro para você que o deslocamento e tudo isso, vamos manter ainda em 5 segundos, né? Tudo isso vamos manter em 5 segundos. Ficou claro para você que ele vai andar, né, em termos de velocidade média. O deslocamento só leva em conta o ponto final, que é 30, e o ponto inicial, que é 10. O deslocamento vai ser 20 metros, né? Então, nesse segundo caso aí, o deslocamento é de 20 metros. E a distância percorrida, aí vai ser de 10 até 60, 50, e de 60 até 30, 30. 50 mais 30, 80. Todo mundo entendeu? 80 metros. Beleza? De 10 até 60, que foi 50. E de 60 até 30, que foi mais 30. Sempre em módulo, né? Não faz sentido distância negativa. Então foi 50 mais 30, 80. Se eu for dividir pelo mesmo intervalo de tempo, né? Claro que vai dar diferente a velocidade escalar média e a velocidade média. Tudo tranquilo? A velocidade média é um vetor. Tudo bem? Velocidade escalar média é uma grandeza escalar. Tudo bem? O nome não deveria ser necessariamente chamado velocidade escalar média. Deveria ser rapidez média, né? Porque não é um vetor. Velocidade é, por definição, um vetor. Mas, tudo bem. Para encerrar de vez essa nossa aula teórica, que já está comprida demais, vamos só ver o que é a tal da velocidade instantânea rapidinho. Pois bem, para a gente finalizar, vamos entender o que é velocidade instantânea. Galera, é o seguinte. Todo mundo sabe que no carro, né? No carro da gente, tem um velocímetro, né? Aquele instrumento que marca o valor da velocidade. Por definição, né, galera? Por necessidade, quando a gente diz, ó, velocidade, a gente está tratando de uma grandeza vetorial, galera. Pare de achar, a partir de agora, que velocidade é apenas um valor e pronto. Velocidade é uma grandeza vetorial e eu coloquei 3 situações aqui para a gente entender a tal da velocidade instantânea. Ainda tem um quarto que eu falo já já. Focando aqui, ó, na nossa estrada retilínea, imagina que você está andando na estrada, tá? A cada instante de tempo, você olha para o velocímetro. Eita, conta aí, 80 km por hora. Aí vai, daqui a pouco, naquele instante, tá quanto? 90. Aí vai, tá quanto? Ainda 90, né? Então, a cada instante de tempo, né, ó, se você observar, esse corpo está se deslocando aqui nessa trajetória retilínea. Em cada instante de tempo, para a gente definir a velocidade por completa, a velocidade instantânea, a gente tem que dar, além do valor, a orientação dela. Como é um movimento retilíneo, eu estou a 80 km por hora para frente, na horizontal para frente. Estou a 85 na horizontal para frente, né? Ou seja, velocidade instantânea é a velocidade que está acontecendo naquele instante de tempo e ainda mais tem que dar a orientação para ela ficar completa, porque é uma grandeza vetorial. Só que no movimento retilíneo fica sem graça, porque ela sempre tem a mesma direção. Então basta dizer o sinal, né? Estou a mais 80 km por hora, se você está se deslocando a favor da trajetória, ou eu estou a menos 80 km por hora, se eu estou me deslocando contra. O movimento retilíneo é realmente sem graça. O negócio começa a ficar melhor quando tem um corpo descrevendo uma trajetória circular, por exemplo, ou uma curva simplesmente, né? Imagine que você tem um corpo descrevendo essa trajetória aqui circular, tá certo? Nesse sentido aqui, ó. No sentido, no caso, horário, tá? No sentido horário, beleza? O que é que vai acontecer? Esse corpo, né? Imagina que você está no carro fazendo uma volta numa praça circular, né? Tô olhando aqui, aí olha lá no velocímetro, 80 km por hora.
olha no velocímetro, 80 km por hora. Mas você está descrevendo uma trajetória circular. Aquele 80 km por hora é apenas o valor da velocidade, é só o módulo dela. Mas quando a gente diz a velocidade, ela é uma grandeza vetorial, lembre sempre disso. E nesse caso, ela é sempre um vetor que é tangente à trajetória que você está percorrendo, tá? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a velocidade é um vetor tangente. Isso é a velocidade instantânea nesse ponto. Todo vetor tem um módulo, uma direção e um sentido, né? Aquele 80 km por hora é só o módulo. A direção e o sentido é tangente, né? Nesse ponto aqui, ó, a velocidade também é um vetor tangente. Em qualquer ponto da trajetória, a velocidade é um vetor que é tangente à trajetória. Tudo bem? Já viu aquele ditado, né? Ah, não sei quem saiu pela tangente. Pois é, por causa disso. Tudo bem? Caso esse móvel desistisse do nada de percorrer a trajetória circular, ele iria sair exatamente pela tangente, que é a direção da velocidade dele instantaneamente. Tudo bem? E esse outro caso que eu trouxe para você é também um caso de movimento bidimensional, quando você joga uma bolinha obliquamente, que aí ela vai fazer uma trajetória parabólica, né? Nessa trajetória parabólica, em cada instante de tempo, né, ó, a velocidade ela vai ter um valor, mas ela vai ter uma direção e sentido, que é tangente também, professor? Isso. Velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória em cada instante de tempo, né? Por isso que ela é chamada velocidade instantânea. Tudo bem? E bota isso na cabeça. Sempre que um corpo ele faz uma curva, a velocidade não é constante. Porque velocidade é um vetor. E se ele faz curva, o vetor muda de direção. E se o vetor muda de direção, já é suficiente para a velocidade mudar, mesmo que o módulo fique constante. Tudo bem? No caso de um movimento retilíneo, a direção vai ser sempre a mesma, né? Só vai estar ou para a direita ou para a esquerda. E o vetor velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Tudo bem? Espero que tenham entendido alguma coisa. Para ficar mais claro, coloque aí na aula de exercícios dessa nossa primeira aula, né? Conceitos básicos. Até lá. Valeu!